O objetivo dessa aula é a gente entender algumas características da função seno, certo? Então, título da aula aí, características da função seno. Bom, o que eu fiz aqui antes de tudo? Eu desenhei aqui, né, eu fiz um esboço do gráfico da função seno. Lembrando que construir e esboçar o gráfico é diferente, né? O que a gente faz na lousa, no caderno, né, numa folha, em qualquer lugar assim, é um esboço do gráfico. Por quê? Porque a gente mostra apenas uma parte do gráfico. A gente não mostra o gráfico inteiro, né? Isso acontece para todas as funções. Função do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, logarítmica, exponencial, as trigonométricas, a gente sempre mostra uma parte da função. Aonde que a gente mostra a função inteira? Aonde que a gente constrói a função? Nos aplicativos, por exemplo, no GeoGebra. Lá, né, inclusive o vídeo antes desse, eu construí a função lá. A gente viu lá a função inteira. Então, essa função, ela tem algumas características, que é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. A primeira característica dela é que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. O que significa o domínio de uma função ser o conjunto dos números reais? Significa isso aqui, ó. Se você tem aqui a função f de x igual a seno de x, e o domínio desta função é todos os reais, significa que você pode colocar aqui qualquer valor. Significa que você consegue calcular o f de qualquer valor. Você consegue calcular o f de π, você consegue calcular o f de 1, você consegue calcular o f de 0, você consegue calcular o f de raiz de 2, você consegue calcular o f de 1,44, você consegue calcular qualquer valor. Qualquer valor que você coloque aqui em x, né, que você substitua aqui, você vai obter um y. Você vai obter aí um resultado, certo? Isso significa, né, uma função aí que o domínio é todos os números reais, né? Não tem nenhuma restrição que eu possa colocar aqui no x. Qualquer valor que eu coloque vai dar certo, ok? Bom, outra coisa é a imagem. Desculpa, gente, tô com um pouco de tosse, tá? A imagem da função f corresponde ao intervalo que vai de -1 até 1, né? Ó, é esse intervalo aqui. Matematicamente, né, a imagem de f é o intervalo que vai de -1 até 1. Bom, aí você tem que lembrar o que é imagem, né? A definição de imagem. Imagem são todos aqueles elementos do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio. Ou seja, qualquer valor neste intervalo aqui, que vai de -1 até 1, você tem um representante no domínio, né, ó, que é o eixo x. Qualquer valor que você pegue aqui, ó, vai estar entre esse intervalo que vai de -1 até 1, certo? Lembrando também, né, que aqui na função, a função seno, né, ela é caracterizada pelo período, né, pela crista e pelo vale. A gente chama essa voltinha aqui que parece uma montanha, né, de crista. E isso aqui que parece uma depressão, né, para quem lembra das aulas de geografia aí, quando tem um buraco assim na Terra, a gente chama de depressão. É o que a gente chama de vale, certo? Então tem a crista e o vale, e aí caracteriza um período da função, né? Então, a função seno é uma função periódica. E o período dela, né, é 2π, que é a próxima característica aqui, ó. A função f é periódica e tem o período 2π, pois os seus valores se repetem de 2π em 2π. Lá no GeoGebra a gente conseguiu ver isso, ó. O período, ela tem uma crista e um vale. Aí depois, uma crista e um vale, aí vai parar no 4π, porque vai indo de 2π em 2π. Aí depois uma crista e um vale, aí ela para no 6π. Aí uma crista e um vale, 8π, 10π, 12, 14 e por aí vai, certo? A gente viu isso lá no GeoGebra.
Outra característica é que o gráfico da função f é uma curva denominada senoide, tá? A gente chama esta curva aí, né, que representa o gráfico da função seno, de senoide. Outra característica, a função f é ímpar, pois para todo x pertencente ao domínio, né, ó, esse A de cabeça para baixo significa para todo, f de x é igual a menos f de menos x. O que isso significa? Vamos um exemplo. Pega aqui, ó, seno de π sobre 4. Vamos lá. Seno de π sobre 4 é igual a menos seno de menos π sobre 4. Quem é o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Certo? π sobre 4 é 45 graus. Raiz de 2 sobre 2 lá, o valor dele. Só que aqui a gente tem o sinal de menos, né? Então, quem é o seno de menos π sobre 4? Seria menos a raiz de 2 sobre 2. Só que você tem outro sinal de menos aqui, ó. Então, na hora que você faz menos com menos, né? Menos com menos aqui, vai ficar mais. Então, por isso que seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E menos seno de menos π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Quando isso aqui acontece, a gente diz que é uma função ímpar, certo? Inclusive, a gente já estudou essa coisa aí de função ímpar e função par lá na playlist de função. Tem uma playlist aqui no canal que chama função. E aí lá, tem lá função ímpar, função par. Quem não entendeu essa ideia aqui, vai lá que vai ajudar. Ok? Olha aqui a próxima característica. Dado k pertencente aos inteiros, a função f é crescente para o x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 mais 2kπ até π sobre 2 mais 2kπ. Por que aparece esse negócio de kπ? Porque aqui a gente está fazendo uma generalização. Se você se lembrar, né, a gente trabalha com a função seno em cima do ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, esse aqui é o eixo do seno, você pode dar infinitas voltas nisso aqui, né? Então a gente tem que trabalhar de forma que a gente generalize tudo. Então por isso que aparece esse k aqui. E esse k nada mais é do que o número de voltas que você dá na circunferência, certo? E aí, ó, eu até desenhei aqui uma parte do gráfico da função seno que mostra o intervalo em que ela é crescente, ó. Desse intervalo aqui, ó, do menos π sobre 2 na primeira volta, né, ó, aqui a gente tem um ponto que chama de inflexão, né, porque ele estava vindo daqui decrescendo, aí aqui é o ponto de inflexão, aí ele começa a crescer. Aí aqui no π sobre 2 seria outro ponto de inflexão, ó, porque aí começa a decrescer. Então ela é crescente nesse intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, que é esse intervalo aqui que eu mostrei aqui, né, que seria essa continuaçãozinha aqui do gráfico aqui para trás. E ela é crescente no intervalo que vai de π sobre 2 mais 2kπ até 3π sobre 2. Ó, eu fiz aqui, não precisei fazer porque tem aqui, ó. π sobre 2 até o 3π sobre 2, ela é decrescente. Ela está crescendo, aí ela inflexiona e começa a decrescer, certo? Então, nesses intervalos aí, generalizando, por exemplo, na segunda volta, você quer saber aonde que a função é crescente ou decrescente na segunda volta, você substitui o k por 2. Aí vai fazer 2 vezes 2, 4, vai dar 4π. Então, menos π sobre 2 mais 4π vai ser onde o intervalo aí, onde a função vai ser crescente, certo? E substitui aqui também, e aí vai ver aí o intervalo onde ela é crescente. E aqui a mesma coisa, certo? Agora aqui, ó. Para k igual a 1, um exemplo disso daí. Para o k igual a 1, temos que f é crescente para x pertencente ao intervalo que vai de 3π sobre 2 até 5π sobre 2. Como que eu fiz isso? Substitui aqui o k por 1.
2 vezes 1 dá 2. 2 vezes π, 2π. Menos π sobre 2 mais 2π vai dar 3π sobre 2 ali, certo? E aqui desse lado, a mesma coisa, né? Ó, substitui o k por 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes π, 2π. 2π mais π sobre 2, 5π ali sobre 2, certo? E aí vai indo. Decrescente é a mesma coisa, né? Ó, para x pertencente ao intervalo que vai de 5π sobre 2 até 7π sobre 2, isso aí na primeira volta. Então você sai aqui do 2π, né? E aí vai ser aqui os próximos períodos aí da função, onde você consegue ver nitidamente, né? Isso daqui até é interessante a gente fazer essa discussão no GeoGebra. Aqui a gente ainda não deu uma volta completa, né? Porque a gente só dá uma volta completa quando você chega no 360. Uma volta completa é o período completo, né? A gente viu isso lá no GeoGebra também. Depois eu vou até fazer um vídeo pra gente fazer essa discussão que é interessante. Outra característica. Dado k pertencente aos inteiros, f de x é maior do que zero para x pertencente ao intervalo que vai de 2kπ até π mais 2kπ. E... Desculpa. E f de x é menor do que zero para x pertencente ao intervalo que vai de menos π mais 2kπ até 2kπ. Exemplo. Pega o k igual a 2. Ou seja, a gente está aqui na segunda volta. A gente vai ter que f de x é maior do que zero no intervalo de 4π até 5π. Como que eu sei isso? Pega o k aqui, ó, substitui o k por 2. 2 vezes 2, 4, vezes π, 4π. 2 vezes 2, 4, vezes π, 4π mais π, 5π, né? Então tá aqui, ó, esse intervalo. E ela é menor do que zero nesse outro intervalo aqui, então você substitui nesse daqui, ó. Substitui o k por 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes π, 4π. 4π menos π, 3π. E aqui desse lado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes π, 4π. Certo? Essa discussão é interessante depois a gente fazer no GeoGebra. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, e aí a gente faz a discussão.